Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas questões, que eu vou comentar aqui com vocês a respeito do tema hipertensão arterial, que foi o tema falado no nosso vídeo anterior. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e não assistiu esse vídeo anterior, é importante que você dê uma olhadinha lá. É um resumo, é um vídeo rápido, mas bem específico, focado em conteúdo ali que vai cair nas perguntas, muito provavelmente do seu concurso, enfim, até para te ajudar na faculdade, tá? Então vamos dar uma olhada nessas questões comentadas. A primeira pergunta é da banca Fafipa, foi uma prova de 2020 da Prefeitura de Arapongas, no Paraná, para enfermeiro. O tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle da hipertensão arterial sistêmica (RAS) e de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, como obesidade e dislipidemia. Esse tratamento envolve mudanças no estilo de vida, também conhecidas como MEV, que acompanham o tratamento do paciente por toda a sua vida. Entre as mudanças do estilo de vida está: número 1, redução no uso de bebidas alcoólicas. Sim, a gente tem que conversar com esse paciente, indicar que ele diminua o uso das bebidas alcoólicas, porque está comprovado que a gente tem, por mais que seja uma discreta diminuição, a gente tem sim uma diminuição nos níveis de pressão, tanto sistólica quanto diastólica, quando o paciente reduz esse consumo de bebida alcoólica, tá? Então é bem importante que esse paciente fique consciente a respeito disso e tente diminuir o uso, principalmente se ele faz um uso bem frequente de álcool. Consumo de alimentos condimentados. Opa, pera lá. Aqui a gente tem, então, uma questão errada. A gente não quer que esse paciente use, alimentos condimentados, muito pelo contrário. A gente quer que ele consuma mais alimentos in natura, alimentos saudáveis, e fuja, dos industrializados. Opção 3, redução no consumo de sal. Sim, a gente quer que esse paciente diminua o consumo de sal. É preconizado, que os pacientes hipertensos tenham uma diminuição no consumo de sódio. Isso ajuda, sim, pra gente controlar essa pressão arterial, tá? Substituição no uso de anticoncepcionais hormonais orais por outro método. Também tá comprovado que mulheres hipertensas, quando elas optam por outros métodos contraceptivos, que não os hormonais orais, elas têm, sim, de fato, uma diminuição da pressão arterial, tá? Então, é bem importante essa paciente procurar outro método, que não seja o anticoncepcional oral, mas que também vai prevenir ela de, enfim, uma gravidez e de outras coisas. Estão corretas, então, alternativa 1, 3 e 4. Então, a gente tem a letra C como gabarito dessa questão, tá? Alternativa C é a questão certa. Vamos agora para a segunda pergunta, que caiu no Instituto Federal de Tocantins, no ano de 2019, na prova para técnico de enfermagem. No que se refere à medida da pressão arterial, a técnica correta de aferição é descrita na alternativa. Quando eu falei no outro vídeo sobre, a técnica correta de aferição da pressão arterial, a gente teve alguns detalhes bem importantes ali que eu tinha comentado com vocês, que incluíam, então, o paciente tem que estar sentado com o braço apoiado à altura do precórdio, se verifica a pressão após 5 minutos de repouso, a câmara inflável tem que cobrir 2/3 do braço desse paciente, se palpa o pulso braquial e insufla-se manguito até 30 mg de mercúrio acima do valor em que o pulso para, Então agora depois que a gente fez essa revisão, a gente pode dar uma olhada aqui e ver o que tá certo e já ir excluindo, então, as alternativas que não estão de acordo, tá? Alternativa A. O paciente deve estar sentado com o braço apoiado e à altura do precórdio. Ok. Medir após 5 minutos de repouso. Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. A câmara inflável deve cobrir pelo menos 3/3 da circunferência do braço. Aí a gente já tem um erro, tá? Porque não são 3/3, são 2/3. Então aqui já tá errado. Não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. O paciente deve estar sentado com o braço apoiado, à altura do precórdio. Medir após 3 minutos de repouso. Aqui a gente já tem outro erro, O paciente tem que ser verificada essa pressão do paciente após 5 minutos de repouso, não 3, tá? Então essa alternativa também está incorreta. Alternativa C. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado à altura do precórdio, medir após 3 minutos de repouso. Novamente, a gente tem os 3 minutos que a gente não quer, são 5 minutos de repouso, então a alternativa C também está incorreta. Alternativa D. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado à altura do precórdio,
Medir após 5 minutos de repouso, evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. A câmara inflável deve cobrir pelo menos 2/3, essa aqui tá certinha, da circunferência do braço. Palpar o pulso braquial, inflar o manguito até 30 milímetros de mercúrio acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Desinflar o manguito lentamente, 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Aqui a gente tem uma alternativa correta. Vamos só conferir a letra E, né, para excluir a opção. O paciente deve estar sentado com o braço apoiado à altura do precórdio, medir após 5 minutos de repouso, evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 20 minutos precedentes, a gente quer nos 30 minutos precedentes, tá? Então essa aqui também tá errado. Então o gabarito dessa questão é a letra D. Vamos para outra e última questão agora, então, da banca Crescer, do ano de 2018, que foi aplicada a prova, então, para enfermeiro na prefeitura de Agricolândia, no Piauí. Sobre a hipertensão arterial, pode-se afirmar que: alternativa A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa aparente facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão essencial. Isso está certo, é verdadeiro. Vamos conferir as demais, né, para ter certeza que é a letra A. A distribuição de gordura com localização predominantemente no abdômen está frequentemente associada com diminuição da pressão arterial. Opa, pera lá, essa aqui tá errada, tá? Quanto mais gordura predominantemente no abdômen, a gente sabe que isso tem mais relação com o problema de pressão arterial, de diabetes, enfim. Então, a gordura localizada, né, visceral, ela é muito mais preocupante, tá? E ela não tá associada à diminuição da pressão arterial. Então, essa questão já tá errada. A posição recomendada para a medida da pressão arterial, a da PA, né, é a deitada. Também tá errada, né? A gente viu ali em várias questões, eu ainda revisei com vocês, que a posição correta, né, a recomendada, enfim, é a posição sentada, tá? Então, não é deitada. E letra D, nas urgências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão mais rapidamente, enquanto nas emergências hipertensivas, o controle pode ser gradual num período de até 24 horas. Também tá errada, tá? Nas urgências hipertensivas, a gente pode controlar a pressão por até 24 horas, mas nas emergências, a gente tem que controlar no momento, tá? Que a gente admite esse paciente, já se faz uma medicação endovenosa, então, pra se baixar essa pressão, né, na hora. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente que tem uma emergência hipertensiva, normalmente ele tá num quadro clínico já mais grave, pode ter um comprometimento de órgão-alvo e precisa de um atendimento rápido e imediato, tá? Ao contrário da urgência. Na urgência, não. Na urgência, a gente pode ter 24 horas pra baixar essa pressão, tanto que é aplicado uma medicação via oral, né, o captopril 25mg para esse paciente é o padronizado para urgências hipertensivas, e a gente tem esse momento de espera que é de até 24 horas, mas aí na urgência hipertensiva. Então a questão fez uma troca aí dos conceitos, também é importante você saber o que é cada uma, né, pra gente não acabar se confundindo. Então, de fato, o gabarito dessa questão é a letra A. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu queria trazer essas questões para vocês verem como tem alguns detalhes, né, muito importantes no caderno 37 que são cobrados sim em prova, tá? Então, se o seu caderno no seu edital tá cobrado, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Então, se no seu edital tá cobrando lá o caderno 37, é muito importante que você leia esse caderno, pesquise, né, enfim, assista os nossos vídeos aqui também sobre a atenção básica. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu queria trazer essas questões aqui pra vocês verem como tem alguns detalhes, alguns números, algumas coisinhas pequenas que às vezes a gente se passa, né? Acaba não focando, pensando que não vai ser cobrado e de fato é muito cobrado nas provas, tá? Importante também a gente relembrar alguns conceitos, a técnica de verificação da APA, que também é bem cobrada. Só pra fixar mesmo o conteúdo, né? E no próximo vídeo, então, a gente vai falar de outro assunto. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aí pra ficar sabendo também, né, dos próximos vídeos, dos próximos assuntos que a gente vai ter pelo canal, tá? É isso aí, galera. Até a próxima.